Olá, meu nome é Luiz Eduardo Ruiz Bento e durante o ciclo 2022-2023 estive pesquisando o tema Responsabilidade Civil do Empregador por danos existenciais em razão de jornadas extenuantes enfrentadas pelo trabalhador, ponderações, desafios acerca de sua aplicabilidade e a perspectiva do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região acerca da temática, sob orientação do professor Dr. Carlos Eduardo Silva e Souza. Dentre os objetivos de desenvolvimento sustentável, tem-se no meu trabalho boa saúde e bem-estar, emprego digno e crescimento econômico, paz, justiça e instituições fortes. O roteiro é contextualização e problema, objetivos, metodologia, resultados e conclusão. Dentro do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, há um entendimento consolidado na súmula número 23, no sentido de que, para que se reconheça a incidência do dano existencial perante relações de trabalho, é necessário que o trabalhador demonstre objetivamente a frustração a projetos de vidas ou vida de relações em razão da jornada extremamente excessiva, ainda que não exista a contraprestação financeira das horas trabalhadas a mais do limite por parte dos empregadores. A partir desse contexto, então, objetivou-se, a partir da metodologia que será logo a seguir explicada, verificar se essa súmula encontraria coerência dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Os objetivos, portanto, era visualizar o contexto histórico dos danos existenciais, identificar a diferença entre dano moral e dano existencial, analisar os critérios de configuração dos danos existenciais por jornada extenuante, observar como a jurisprudência do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região entendia a aplicação do dano existencial por jornada extenuante em situações concretas e avaliar se a súmula número 23 do TRT da 23ª Região estaria tecnicamente correta. Para a pesquisa, lançou-se mão, portanto, de uma análise doutrinária, com base em artigos também, e jurisprudência e na lei, mais o uso de metodologia indutiva e dedutiva. A partir do desenvolvimento dessa pesquisa, foi possível observar que o dano existencial é fruto da doutrina e jurisprudência italiana. Surgiu, portanto, como uma criação jurídica a fim de dar significado para situações que, embora se relacionassem à infração da esfera imaterial da pessoa humana, não se tratava especificamente de dano moral. No entanto, a inclusão desta modalidade de dano fez surgir muitas demandas, abarrotando o poder judiciário italiano, o que fez com que a corte voltasse atrás e adotasse uma posição mais estrita dos danos imateriais, principalmente porque o sistema italiano é um sistema fechado de responsabilidade civil. Existe variada doutrina nacional no sentido de que, apesar de fazer parte dos danos imateriais, o dano existencial com o dano moral não se confunde, portanto, requisitos e especificações próprias. Além disso, no ordenamento jurídico brasileiro, há mais abertura para o reconhecimento do dano existencial em razão do fato de que o sistema de responsabilidade civil brasileiro é aberto. Foi possível observar também que o dano moral pressupõe um abalo à esfera íntima da pessoa humana, diferentemente do dano existencial, que pressupõe a violação objetiva a projetos de vida ou a vida de relações. Apesar da diferença conceitual, a jurisprudência brasileira tem aplicado o dano existencial pautando-se, em grande medida, nos mesmos requisitos necessários ao reconhecimento do dano moral, quais sejam ação ilícita, dano e nexo de causalidade, ou seja, responsabilidade civil subjetiva. No entanto, há autores, como é o caso do professor Dr. André Araújo Molina, que entendem que o dano existencial, especificamente o decorrente de jornadas extenuantes, possui delimitação própria e com o dano moral não se confunde. Em síntese, sua incidência poderia ser verificada sempre que violados os limites de jornada de trabalho presentes na Constituição Federal, mais consolidação das leis de trabalho e tratados internacionais, numa perspectiva objetivista desse tipo de dano. Por fim, a jurisprudência tanto do TRT da 23ª Região como do próprio Tribunal Superior do Trabalho possui posições conservadoras em relação ao reconhecimento do dano existencial por jornada extenuante, exigindo, na grande maioria dos casos, a comprovação por parte do trabalhador do nexo direto de causalidade entre a jornada extenuante e a frustração aos planos de vida comum ou da vida de relações, sendo fruto dessa situação a própria súmula número 23 do TRT da 23ª Região. No entanto, a presente pesquisa ela entende como resultado que a existência da súmula número 23 do TRT da 23ª Região não condiz com a realidade dos danos essenciais, especificamente os decorrentes de jornadas extenuantes. Isso porque o legislador, quando quis delimitar a jornada de trabalho, o fez com o objetivo puro e simples de fazer com que o trabalhador não precisasse se sujeitar a uma jornada desumana.
buscando, portanto, um verdadeiro equilíbrio entre a mão de obra e o capital. Além disso, a exigência de comprovação de frustração a projetos de vida ou vida de relações suprime o próprio conceito dos danos existenciais por jornadas extenuantes, tendo em vista que há uma limitação constitucional e infraconstitucional acerca da jornada de trabalho, e faz, inclusive, com que o trabalhador tenha que buscar a demonstração de uma prova diabólica para comprovar que outros direitos da pessoa humana, que não diretamente dignidade, foram violados por imposição ilícita de jornada excessiva, sem contraprestação financeira pelo empregador. Dessa forma, concluo a pesquisa e faço agradecimentos aqui à Propec, Pró-Reitoria de Pesquisa da UFMT, à FAPEMAT, que foi a fundação aí, instituidora e fornecedora dos recursos para o desenvolvimento dessa pesquisa, e à CNPq e também ao meu querido orientador.